mulherada, sou Mona Espinacé e estamos juntas em mais um programa do canal Agora Que São Elas. Neste programa vamos debater um pouco da mulher jovem, como é viver numa sociedade que se fala muito do feminismo, se fala sobre as lutas das mulheres. Como é viver numa sociedade em que, mesmo tendo esse discurso amplamente divulgado, principalmente pelas redes sociais, mas ainda os índices de feminicídio, de violência contra a mulher são alarmantes. É importante discutir esse tema com as mulheres jovens, principalmente para identificar situações de violência no seu relacionamento abusivo, também identificar qual é o verdadeiro feminismo que traz a mudança para nós mulheres, que luta realmente pelas pautas feministas. Então, se liga aí no programa, vamos participar e chamar toda a juventude e todas as mulheres a assistir ao programa. Para conversar sobre o tema da mulher jovem na atual sociedade, convidei Késia Santos, que é estudante de História da UFAL. E antes de iniciar, quero agradecer a sua participação nesse momento de construção da luta feminina, né? Késia, a gente sabe que tempos atrás o contato das mulheres com as pautas feministas era bem menor, né? Hoje, atualmente, pelas redes sociais principalmente, logo cedo a gente já começa a falar sobre feminismo, sobre, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Como é ser uma mulher jovem nessa sociedade pelas redes sociais que sempre comenta sobre as pautas feministas? Então, eu cresci numa família bastante conservadora, então eu não tive acesso ao feminismo no meu seio familiar. Eu só fui descobrir isso na escola, né? Quando eu conversava com as minhas amigas e descobria pontos de vista diferentes a respeito de coisas que pra mim sempre foram muito concretas, sabe? E a partir daí eu descobri o feminismo. Eu acho que hoje, com essa difusão da informação, com essa facilidade da gente chegar até o outro, né? É muito mais fácil você desenvolver uma conversa através da troca de conhecimento, de você ver o ponto de vista do outro e aí você acabar desenvolvendo o seu pensamento através disso. Eu acho que o feminismo, ele se alastrou tão enfaticamente na sociedade que a gente vive hoje por conta desse tipo de coisa também. Legal. Então é legal perceber o quanto que a escola é um espaço de ter esse primeiro contato sobre essas lutas femininas, né? Que anos atrás seria diferente. As escolas eram para formar as mulheres para dono de casa, para cortar, para costurar, né? Aprender a cozinhar, tudo isso. Então é bom perceber o protagonismo das escolas nesse processo, né? Mas mesmo que esse debate tenha sido bem hegemônico, bem falado na sociedade, a gente percebe ainda alguns índices altos índices de feminicídio, de questão da violência contra a mulher. Como é que você percebe isso? Isso eu acredito que seja mais por conta da sociedade que a gente vive, porque a gente sabe que o patriarcado é uma ferramenta de manutenção da sociedade capitalista, né? Então, como os tempos mudam, o patriarcado ele muda junto com as novas eras, as modas, etc. Então a gente vê hoje o machismo muito mais camuflado do que era anteriormente. Anteriormente você não tinha essa discussão sobre a Lei Maria da Penha, sobre os direitos das mulheres, sobre o certo e errado numa perspectiva de defender, defender ela, parar de ver só o ele. E aí a gente vê uma mudança dessa perspectiva, onde surgem agora o que a gente costuma chamar na internet dos famosos esquerdomachos, sabe? Aqueles caras que são machistas, que eles praticam o machismo de uma forma muito mais velada e muitas vezes mais danosa ao nosso psicológico, entendeu? Então, assim, eu na universidade eu vejo o machismo não mais tão escancarado, não mais através de um tapa na cara, através de um grito, mas através, por exemplo, de um silenciamento numa discussão, numa aula, ou na capacidade que muitas vezes os homens têm de fazer com que a gente se sinta inferior a eles, até por conta da nossa criação e tudo mais, e aí isso se desenvolve ali dentro. No caso, pensando na juventude, de quantas mulheres jovens acabam vivendo relacionamentos abusivos e não percebem disso, né? E aí nós que somos feministas, a gente não está vacinada exclusivamente contra isso. A gente também está à mercê desse tipo de coisa, até porque os debates eles precisam ser muito mais inclusivos através das formas que o machismo ele se apresenta pra gente, não só no meio acadêmico, mas também agora através dos nossos relacionamentos heteronormativos e etc. Né? Como o nosso companheiro pode vir a ser machista com a gente na contemporaneidade, sabe? Ele não vai mais gritar com você, como eu disse, ele não vai mais bater na sua cara, ele não vai mais dizer que você não pode usar um batom vermelho,
né? Mas ele vai lhe cercar de outras formas, se ele for realmente machista, e vai fazer com que você se sinta inferior, vai fazer com que você se sinta culpado por coisas que muitas vezes não é sua culpa, de outras formas. E a gente, no debate feminista, principalmente na juventude, a gente precisa ter essa ideia de ampliar a nossa visão, de ouvir as novas vivências das companheiras, de saber como é que as coisas estão se dando agora, porque ele se enraiza de forma assim que às vezes é tão sutil que a gente não percebe, mas ele está lá. E aí é como eu costumo dizer nas conversas da juventude, né? Não é vergonhoso você dizer que o machismo existe dentro da sua organização. Por exemplo, eu sou da União de Juventude e Rebelião, da UJR. Não é vergonhoso dizer que existe machismo dentro da organização, porque onde existe homem, tá aí o machismo pra gente combater. Mas é vergonhoso a sua organização não tratar esse tipo de coisa. Eu, na minha experiência no movimento estudantil, eu já sofri machismo algumas vezes, de ser silenciada, de estar num ambiente, como aconteceu, de eu ser a única mulher presente e eu me senti extremamente envergonhada de estar ali, sem nenhum motivo aparente. E aí, esse tipo de coisa acontece, é um ambiente onde as pessoas procuram falar sempre sobre a revolução, sobre você discutir criticamente e analisar as coisas que acontecem ao seu redor, nos ambientes que você está inserido, só que essas coisas acontecem, a gente precisa conversar sobre isso também, o machismo que existe dentro dos movimentos estudantis com as mulheres. E aí, tratar as mulheres de uma forma de nós estamos ao seu lado, nós vamos lhe acompanhar, você não está louca, não é exagero seu, mas também tratar os homens, né? Ampliar a questão do feminismo também para os homens que acabam, né, nos sujeitando a esse tipo de coisa. E sim, é interessante porque as mulheres jovens têm que perceber essa sutileza do machismo, porque de pequenas coisas que podem acontecer, por exemplo, no relacionamento abusivo, isso pode crescer e chegar na questão de um feminicídio, por exemplo, né? De chegar ao processo de ser assassinadas, né? Então é interessante que tenha esse olhar mais criterioso, né, dos seus relacionamentos, né, a partir desses debates, de campanhas, de conversas nas escolas, como a gente falou aqui, né? E aí, falando um pouco disso, como é que você percebe essa temática da mulher seja um motivo para incentivar as mulheres jovens a estar se organizando, a estar se integrando nessas lutas feministas, ou você acha que afasta mais? Como é que você percebe essa movimentação? Eu acho que o feminismo, ele é a porta de entrada para muitas mulheres nos ambientes políticos, porque você trata da identidade, né? Você se identifica com aquela causa, com aquelas pautas, e a partir dali você vai desenvolvendo análises e estudos sobre outras coisas que não necessariamente você estava pensando naquele primeiro momento. E aí é importante essas mulheres, estudantes, jovens, trabalhadoras, se inserirem nos coletivos feministas, se inserirem dentro dos movimentos estudantis, porque são espaços de formação política, formação de liderança também. E a gente sabe que a nossa população aqui no Brasil majoritariamente é composta de mulheres e que a gente não tem esse reflexo, por exemplo, nos cargos políticos. Hoje em dia, em pleno 2019, o número de mulheres é ínfimo comparado ao de homens em cargos políticos. E o movimento estudantil é um espaço onde você pode desenvolver essas habilidades que você precisa, onde você vai estudar, onde você vai ter acompanhamento, onde você vai se juntar com outros companheiros também e acabar se preparando melhor para ocupar espaços de liderança, que a gente precisa colocar as mulheres nesses espaços. E quais são algumas ações que o movimento estudantil tem feito para trazer essa mulher mais para esse momento, essa área da política? Como é que vocês têm trabalhado essa temática dentro do movimento estudantil? Como toda outra temática, a gente trata principalmente com recorte de classe, né? Porque o que nos une principalmente é a questão da classe. Nós somos mulheres pobres, mulheres trabalhadoras, que sofrem machismo dentro da sua comunidade, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua universidade. Mas também a gente procura, dentro do movimento estudantil, fazer um recorte de raça, que também é muito importante. Porque, por exemplo, a gente tem uma companheira lá da História também, que também é da Juventude, que ela trouxe uma coisa que eu não tinha reparado. Eu, no curso de História, não tinha reparado coisas que ela reparou. Que ela se sente silenciada enquanto mulher negra dentro do curso. Coisa que eu nunca tinha pensado nisso antes, entendeu? Que eu via que existia machismo ali dentro, só que ela tem essa percepção. E aí eu acredito que o movimento estudantil, ele precisa fazer esse recorte de classe
necessariamente, e também de raça. E aí a gente fala de mesas de debate, de pegar, por exemplo, datas comemorativas e trazer junto a memória histórica do porquê essa data está aí, o que é que a gente pode fazer em relação a isso, comparação do como era antigamente, como é hoje, como a gente pode melhorar esse tipo de coisa. Eu acredito que através do estudo também, da gente separar textos para estudar, da gente ter esse acompanhamento com as novas companheiras, com a gente mesma. E aí, através dessas atividades de inserção dessas mulheres em ambientes de espaço de debate, de análise crítica, a gente pode desenvolver um feminismo muito mais assertivo na questão da mudança que ele vai promover dentro da sociedade, entendeu? E a partir daí, a gente desenvolver, por exemplo, através das personagens que a gente tem dentro da militância da juventude, atividades que a gente pode desenvolver através da perspectiva de vivência delas, entendeu? Essa companheira que eu falei, a companheira que está na história junto comigo, a gente desenvolver atividades da juventude que visem desenvolver um debate através mais enfático sobre raça dentro da universidade, por exemplo. Talvez até mesmo dentro do curso de História, que é uma coisa que ela frisou tanto para mim. Entende? E aí você pega, a gente tem mulher LGBT, a gente tem mulher negra, a gente tem mulher gorda, a gente tem mulher trans, e aí a gente, através das vivências dessas companheiras, a gente tentar desenvolver atividades para incluir elas nesse debate político, para além da questão da política generalizada, a gente também conseguir tratar criticamente essa questão individual, entendeu? O individualismo de cada uma. A gente conseguir desenvolver isso dentro do movimento estudantil, dentro da juventude, eu acredito que seja bastante importante também, né? Então, o movimento estudantil é um processo tanto de formação e de denúncia, né? Dos vários machismos que as mulheres sofrem na universidade ou numa escola, por exemplo, né? Então, eu queria agradecer, obrigada pela sua contribuição aqui no programa. Espero que a gente tenha outros momentos também para debater outros temas, né? Obrigada, eu que agradeço o convite, eu fico muito feliz de participar disso aqui. Eu acredito que o trabalho que vocês estão fazendo é realmente muito bacana e que é sempre bom a gente fortalecer, né, o trabalho das companheiras. Então é isso, mulheres. Vamos aproveitar essa discussão do programa de hoje para fomentar esses debates nas escolas, nas universidades, nas redes sociais, que são espaços que muitas mulheres jovens têm o seu primeiro contato com a temática sobre o feminismo. Então, aproveita, lembra de se inscrever no canal, curte, comente, divulgue, para cada vez mais esse canal seja divulgado entre nós mulheres e no Brasil como um todo.